cuidava de um cadeirante. E veja só o que aconteceu. Gente, presta atenção nessa história. Só ouve. Eu cuidava de um cadeirante, um rapaz. Tinha quase a mesma idade que eu. Quando eu fui conhecer ele, eu estava precisando de um emprego. E ele é de uma família de classe média alta. E eles precisavam de uma pessoa para cuidar dele, porque ele não tinha ninguém, né? Todos trabalhavam e ele não tinha ninguém que cuidasse dele. E ele precisava de cuidados, assim, né? Ele não sentia as pernas, né? Então, assim, pra cima ele sentia. E ele era, assim, uma pessoa muito quieta, uma pessoa muito fechada, sabe? Ele já tinha tentado tirar a vida dele já umas 3 vezes. Então, era uma pessoa bem complicada. E aí, a mãe dele falou pra mim, olha, ele é complicado, mas eu acredito que, como vocês têm a mesma idade, ele era muito, assim, de sair, de passear, então ele tá meio revoltado, né? E na época ele tinha 25 anos. E eu tinha uns 22, 23. E eu precisava trabalhar. E aí a minha vizinha me indicou essa família. Tava precisando de alguém pra cuidar dele. E aí eu fui, conversei com ele. Aí ele não queria muito papo, não queria muita conversa. Parecia aquele moço do filme Como Eu Era Antes de Você. Lembrei muito dele quando eu cheguei lá. Só que eles não eram ricos assim, né? E ele também não era tetraplégico. Ele se mexia com as mãos, sentia tudo. Ele só não mexia as pernas, né? Ele tinha sofrido um acidente e ele perdeu o movimento das pernas. Um acidente de moto. Ele estava dirigindo, tirando racha, enfim. Ele fazia muita coisa errada por aí, e aí no fim aconteceu isso, né? E aí eu comecei a querer puxar papo com ele, lembrei do filme, falei, deixa eu ver, né, se ele quer assistir um filme comigo, e comecei a lembrar do filme e tentar fazer igual a menina. Mas ele não era grosseiro, que nem o cara do filme, né? E também não era um filme, né, gente? Era a vida real. E aí ele falou assim, você quer o quê? Ser minha amiga? Eu não tenho muito o que falar pra você. Eu fiz muita coisa errada na minha vida e eu tô pagando. Aí eu perguntava assim pra ele, mas por que você quis tirar sua vida? Aí ele falava assim, mas você ainda me pergunta? Você acha que tem graça? Eu vivia por aí, nas baladas, ficava com as meninas. E aí, de repente, né, dirigia moto, era mó aventureiro. E aí eu tô aqui nessa cadeira, não posso sair, eu não faço nada. Você acha que eu quero o quê? Continuar vivendo assim? Aí eu falei, não, eu tô aqui pra te ajudar, né? Pra tentar deixar um pouco melhor pra você. A gente é jovem, a gente tem as mesmas ideias. E a gente começou a conversa vai, conversa vem, enfim. Todos os dias eu ia lá. E aí teve um dia que ele começou ele tava com um probleminha no coração. E a mãe dele falou, olha, ele precisa tomar esse remédio, né, porque ele tá com um probleminha no coração. E aí eu dava o remédio pra ele, só que aí teve um dia que ele começou a ficar com muita falta de ar. E aí eu não sabia o que eu fazia, porque não tinha ninguém, né, em casa. E aí eu falava, meu Deus, fulano, fala comigo. E aí ele tava na cama, né. Fala comigo, e aí eu apertava, e aí ele desmaiou, gente. E aí eu chamei a ambulância, chamei os pais, só que até chegar a ambulância, né, e aí eu comecei a fazer massagem no peito dele, comecei a fazer respiração boca a boca, soprar. Eu não sabia o que eu fazia, eu fiquei desesperada, assim, sabe, uma coisa horrível. E aí ele foi pro hospital, e ali ele ficou internado uma semana, e eu fiquei com ele. Fiquei cuidando dele lá no hospital também. E ele começou a ficar diferente comigo, né, ficou mais calmo, menos, assim, grosseiro. E aí começou a perguntar da minha vida, e aí eu comecei a falar da minha vida, ele começou a falar dele, e a gente começou a ter um relacionamento melhor depois disso. Aí ele falou assim, pensando bem, eu acho que eu fiquei com medo de morrer. Aí eu falei, que bom, né, que você sentiu a morte de perto assim, e você, né. Aí ele falou assim, na verdade, depois que eu te conheci, eu acho que eu comecei a querer viver. Gente, na hora que ele falou isso, eu me assustei. Falei, como assim? Você tá se declarando pra mim? Aí ele, eu não queria me achegar muito, porque o que eu posso te dar, né? Mas é que, realmente, eu me apaixonei por você e o que eu vou fazer? Eu não queria falar. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu não respondi nada. O médico entrou, fomos pra casa. E aquilo ficou na minha cabeça, gente. Meu coraçãozinho começou a bater. E eu comecei a me apaixonar por ele. E aí, todos os dias a gente se via, ele já me olhava diferente. Ele pegava na minha mão, meu coração disparava. Eu ajudava ele a fazer isso, aquilo, e meu coração disparava. Até que teve um dia que eu tava ajudando ele a fazer a barba. E aí ele olhou bem nos meus olhos, assim, sabe? E aí a gente se olhou, e ali ele me puxou e me beijou. Eu sentei no colo dele. Ai, meu Deus do céu. Caí sentada no colo dele. E ali a gente se beijou. E foi o beijo mais maravilhoso da minha vida. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque é tudo muito assim, sabe? Ai, gente. Eu não sei explicar o que eu senti, mas eu estava apaixonada por aquele homem. E eu falei, eu me apaixonei por você também. Aí ele falou assim, mas você vai querer um homem assim, inválido? Aí ele falou, apesar de que não tá tudo inválido, né? Porque ele conseguia. Aí eu falei, mas mesmo que você fosse, eu acho que pra mim isso não teria importância. Eu queria ficar do teu lado, eu queria ter você perto de mim. Se você só me beijasse, pra mim já tava bom. Ai, gente, foi tão lindo. Ai, vocês não têm noção. E a gente começou a namorar e pra falar pros pais. Nossa, a mãe dele ficou muito feliz mesmo.
E ali a gente começou um relacionamento e... Ai, ele é maravilhoso, sabe? Nossa, vocês não têm noção que homem maravilhoso que ele é pra mim hoje. Por que hoje? Porque já faz 5 anos isso e a gente casou. E o nosso casamento foi lindo, foi muito romântico. Os votos que ele fez pra mim, falando que eu cuidei dele, que ele ia desistir da vida, mas ele voltou a viver porque ele me conheceu. E que a gente ficava pensando no filme Como Eu Era Antes de Você, né? E aí ele falou assim, mas eu não vou falar como eu era antes de você, eu vou falar como eu era depois que eu conheci você. Ai, gente, ele falou isso nos votos do casamento. Como eu era, como eu sou, como eu estou, como eu fiquei depois de você. O homem mais feliz do mundo. Você é o meu amor. Você me trouxe pra vida de novo. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Foi maravilhoso, foi lindo. E hoje a gente vive uma vida maravilhosa, a gente tem um filho e ele tem as suas limitações, mas eu amo ele demais. A gente se dá muito bem, a gente é muito amigo, muito companheiro. A gente é namorado. E essa é a minha história. Gente, que lindo, né? Quase que eu choro pra contar isso. Pelo amor de Deus, eu já me vejo lá, ouvindo esses votos na igreja. Ai, coloca aí seu comentário, né? 2 histórias assim de amor, meu coração não aguenta. E se você tem uma história pra me contar, manda aqui que eu conto. Tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, compartilha, tá? Compartilha bastante. E que você encontre o seu príncipe encantado se ainda não encontrou. Comenta aí, tá? Beijo no coração.